Bom dia, irmãos. Terceiro domingo da Quaresma, dia 7 de março de 2021. A Deus toda honra e glória para todo sempre. Bom é louvar o nome do nosso Senhor e iniciar o nosso dia com cânticos. Entoemos alegremente: não vou ficar sozinho. Quaresma, oportunidade para refletir. A história sobre as origens do rei Arthur foi adaptada para crianças e virou uma fábula em que um menino se tornou rei após retirar uma espada encravada em uma bigorna. O segredo para desencravar a espada era ter um coração puro e sincero. Jesus Cristo fala sobre a necessidade de os líderes do povo terem um coração puro e temente a Deus. Eles não devem esquecer que a vaidade e a arrogância corrompem toda a ação de liderar um povo. Se isso acontece, a justiça está comprometida e pesados fardos vão ser jogados sobre o povo. Por isso, Jesus fala de modo ríspido com os líderes religiosos. Eles põem fardos tão pesados nas costas dos outros que eles quase não podem aguentar. Jesus, com isso, está demonstrando que todas as pessoas devem olhar para Deus e seguir os seus preceitos junto ao povo. Os líderes devem ser exemplo. A espada é o símbolo da lei, e somente um coração puro e sincero poderá ser justo. Arthur tinha um coração assim. Por isso, teve êxito e se tornou um grande rei. Neste período de Quaresma, Deus nos dá uma nova oportunidade para refletirmos
sobre a nossa vida. Isso é uma bênção de Deus, pois é um tempo precioso para nós. As palavras de Jesus, independente de quem somos e do que fazemos na vida, são um convite para olharmos como estamos avançando na jornada de nossa vida e de seguirmos a Sua palavra que nos dá a vida, vida eterna. Oremos, irmãos. Senhor Deus, neste período da Quaresma, nós te agradecemos pela oportunidade de olhar para teu Filho, Jesus Cristo, que nos trouxe o perdão e a paz oferecidos por ti. Concede-nos, Senhor, um coração puro e temente a ti. Por Cristo. Amém. Boa Quaresma, boa reflexão. Feliz Quaresma, feliz domingo. Continuando no capítulo 5, Paulo diz o seguinte: na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo. Desculpe. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Paulo agora generaliza um pouco mais a discussão e ele fala, novamente ele cita a tal da primeira carta, e ele diz, né, que os cristãos não deviam dividir espaço, se associar com pessoas que não tinham uma atitude de acordo com os princípios do Evangelho, não é? E aí ele fala o seguinte, que não estou falando com os impuros do mundo, não é? Eu me lembro aqui da oração sacerdotal de Jesus, João 17, que ele pede assim, que não que Deus tire os discípulos do mundo, mas que os livres do mal. Então, Paulo vai nessa mesma direção. Ele diz, olha, o cristão deve estar na sociedade convivendo com todo tipo de pessoas e não se fechar em um gueto religioso. Mas, quando essa relação se dá com pessoas da igreja, não é? Que são os irmãos, né? E se essa pessoa for devassa, avarenta, idólatra, maldizente, bêbada, ou procede de forma desonesta, né? Um ladrão, então nem mesmo comam com alguém assim. Interessante essa menção, né, de não comer com a pessoa, porque hoje em dia, principalmente quem trabalha, né, e não almoça em casa, a gente almoça na rua, às vezes senta na mesa junto com alguém que a gente nunca viu. Às vezes a pessoa chega depois que a gente sentou e vai embora antes da gente levantar. E a gente simplesmente divide o espaço, né, de uma mesa com outra pessoa que está fazendo a sua refeição, nós a nossa. Né? Para nós é muito natural isso. No mundo oriental, e principalmente, né, na época de Paulo, o sentar-se à mesa com alguém era uma coisa muito significativa. Significava um vínculo com aquela pessoa. Não se comia com alguém com quem você não tivesse um relacionamento, alguma coisa bem
construída. Então, ele fala mesmo, né? Nem mesmo comam com alguém assim. Ou seja, não é nem para frequentar a casa da pessoa. Porque é necessário, segundo Paulo, uma mudança de atitude. Né? Então, ele cita aqui as atitudes condenadas. Né? Então, vamos ver aqui. Ele fala de devassidão. Devassidão, promiscuidade sexual. Então, isso as igrejas sempre foram muito zelosas com relação a isso, né? O comportamento sexual dos seus membros. Avareza, apego ao dinheiro. Eu, sinceramente, nunca vi uma igreja condenar uma pessoa, criticar uma pessoa por ela gostar de dinheiro. Pelo contrário, nós temos hoje uma teologia da prosperidade que justamente transforma esse apego ao dinheiro numa bênção. Não é? Então é sinal da bênção de Deus, é uma coisa que deve ser buscada. Não é? Então a avareza, se antigamente era um pecado, ela acabou se transformando em virtude. O filósofo Leandro Carnal, ele tem uma série de vídeos que ele fala dos 7 pecados capitais, de como esses pecados capitais foram transformados em virtude. Então, orgulho virou autoestima, não é? Inveja virou desejo de sucesso, não é? Então, essas releituras dos chamados pecados na sociedade atual, eles foram transformados em virtudes. E a avareza, então, ela acaba sendo plenamente admitida hoje, inclusive dentro das igrejas. Idolatria, devoção a coisas no lugar de Deus. Será que nós temos idolatria dentro das igrejas hoje? Eu nem estou falando de outras religiões e nem estou falando dos ídolos do mundo. Estou falando que ídolos a gente pode estar elegendo no lugar de Deus. Não é? Maledicência, né? Prática de discurso infamatório, aquela pessoa que sempre tem uma palavra para criticar ou para diminuir ou para, de alguma forma, atacar uma pessoa dentro da comunidade. Vocês conhecem alguém dentro das igrejas de vocês que tenha esse tipo de atitude? Não é? Então, não precisa dizer, não queremos nós promover maledicência aqui, mas desses pecados plenamente admitidos dentro da igreja. Tem gente que faz blog, que tem presença nas redes sociais e que não faz outra coisa senão amaldiçoar, criticar e assim, atacar outras pessoas. Então, convivemos pacificamente com o pecado da maledicência, não é mesmo? Paulo criticava isso. Bebedeira, incontinência alcoólica. Esse é um pecado que a igreja também sempre ficou muito vigilante e, né, não temos muito a dizer. Quando ele fala de ladrão, ele faz muita referência à desonestidade nos negócios. Será que na igreja não convivemos com pessoas que que têm um discurso espiritual, que têm uma vida exemplar dentro da igreja, mas que estão envolvidas em desonestidade, em falcatruas, não é? Como é que são os nossos políticos evangélicos? Como é que são as pessoas com quem a gente convive? Então, nós temos muita facilidade, às vezes, para conviver também com esse tipo de pessoas. E principalmente se são pessoas de um certo destaque na nossa comunidade. Né? Então é isso, a gente precisa, pegando essa lista que o apóstolo Paulo coloca no capítulo 5 de 1 Coríntios, ver quais são essas atitudes quais atitudes são consideradas realmente pecado
nas nossas igrejas hoje em dia e quais que a gente tem sistematicamente tolerado. E aqui ele fala, né? Com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Não é? Então, Paulo exime a igreja de ficar julgando a sociedade, julgando quem não é cristão, mas que deve haver uma exigência de disciplina. A prática da disciplina é um exercício coletivo. Ele sempre fala, vocês devem julgar. Ele não se avoca, né, a posição de ser o único que julga. A disciplina é um exercício coletivo. Ele tem a opinião dele, mas o julgamento é coletivo. E a pena é a exclusão da comunidade.